Então vamos lá, Marcos capítulo 5, versículos 22 a 34. Então chegou um dos líderes da sinagoga local, chamado Jairo. Quando viu Jesus, prostrou-se a seus pés e suplicou repetidas vezes: minha filhinha está morrendo, por favor venha e ponha as mãos sobre ela, cure-a para que ela viva. Jesus foi com ele e todo o povo o seguiu. Apertando-se ao seu redor, no meio da multidão, estava uma mulher que há 12 anos sofria de hemorragia. Tinha passado por muitas dificuldades nas mãos de vários médicos e ao longo dos anos gastou tudo que possuía sem melhorar. Na verdade, havia piorado. Tendo ouvido falar de Jesus, aproximou-se por detrás dele, no meio da multidão, e tocou em seu manto, pois pensava: se eu apenas tocar em seu manto, serei curada. No mesmo instante a hemorragia parou e ela sentiu em seu corpo que tinha sido curada da enfermidade. Jesus imediatamente percebeu que dele havia saído poder, por isso virou-se para a multidão e perguntou: quem tocou em meu manto? Seus discípulos disseram: veja a multidão que o aperta de todos os lados, como o senhor ainda pergunta quem o tocou? Jesus, porém, continuou a olhar ao redor para ver quem havia feito aquilo. Então a mulher, assustada e tremendo pelo que tinha acontecido, veio e, ajoelhando-se diante dele, contou o que havia feito. Jesus lhe disse: filha, sua fé a curou, vá em paz, seu sofrimento acabou. Esse milagre sobre a mulher de fluxo de sangue acontece, como a gente pôde ler aqui nas Sagradas Escrituras, quando Jesus está indo realizar um outro milagre. Jesus está a caminho da casa de Jairo para ver a filha de Jairo, que até então estava muito doente, estava com a sua saúde debilitada, estava em estado terminal da sua doença, quando essa mulher chega por detrás de Jesus e toca as suas vestes. Antes de se encontrar com Jesus, essa mulher, que provavelmente era, a Bíblia não fala, mas provavelmente era uma moradora da região ali de Cafarnaum, estava sofrendo havia muitos anos por causa dessa doença. Há 12 anos ela estava sofrendo com essa situação, e tudo que ela tinha, todos os seus bens, todos os seus recursos, ela gastou tentando procurar uma solução, e mesmo assim ela não havia melhorado. Foram anos de perda de sangue e realmente de um enfraquecimento constante de suas forças, né? Todos os seus esforços à procura de ajuda e de uma resposta a toda essa situação não resultaram em nada. E ela havia procurado essa ajuda com todos os médicos da região, daquela redondeza, e ninguém conseguia ajudar ela. Ninguém conseguia resolver, ninguém conseguia entender o porquê dessa situação se alastrar por tanto tempo. Ela está há 12 anos tentando ser curada. Ela está em busca por uma solução, que antes de uma cura, antes dela provar a cura, só trouxe dor e sofrimento ao seu coração. Com certeza essa mulher enfrentou muitos anos de lágrimas, de sofrimento sem trégua, sem descanso, e uma profunda dor com toda essa situação. Foram anos de muita dor. E pelo contrário, como nós lemos aqui, no final do capítulo 26, nós vemos que ela havia piorado. Ela empenha tudo que tem, e em vez de melhorar, ela piora. E tudo que estava ao alcance daquela mulher, mesmo que ela tentasse buscar resolver isso, a situação dela ainda persistia, ainda acompanhava. Mas nós podemos ver algo importante quando nós paramos para analisar as Escrituras, porque ela não era uma mulher omissa. Você concorda comigo? Porque ela vende tudo, ela empenha seus bens, ela corre atrás, ela busca uma saída, mas mesmo assim ela não encontra. Ela não estava esperando essa situação se resolver por si só. Ela não ficou dentro de casa, tipo de mimi: ah, céus, ó Deus, ó vida, pô, tô aqui, cara, eu vou morrer assim. Não,
ela buscava e procurava uma solução para sua saída, para sua vida. E ela bateu em várias portas, né? E várias alternativas para tentar resolver esse problema. Mas ela também não apenas perdia o seu dinheiro, todo o seu patrimônio, tudo aquilo que ela havia conquistado. Ela também perdia sua saúde, perdia seu tempo, cada vez mais, porque ela não encontrava essa solução. Seu sofrimento era diariamente, já que essa perda de sangue era constante. E o sangue nos remete, muitas vezes traz a imagem do quê? A imagem da vida para nós. É como se ela estivesse morrendo aos poucos, dia após dia. Dia após dia, a vida dela fosse se esvaindo, fosse indo embora, e ela sentindo suas forças enfraquecerem. Mas outro fato importante que a gente pode analisar diante das Escrituras é que ela não estava só perdendo a vida dela, ela não podia gerar vida. Ela não podia gerar vida. E desde pequeno nós vemos as mulheres brincando de bonecas. Nós vemos desde pequenas as mulheres brincando e dando nome para suas bonecas e sonhando: meu filho vai se chamar fulano de tal, a minha filha vai se chamar fulano de tal, eu vou ter lá 12, 13 filhos, eu vou ter 17. Amém? Não? Mas infelizmente, esse desejo simples, ela não podia ter, devido à sua condição de saúde. O seu ventre, em vez de ser um lugar de vida, de multiplicação, tinha se tornado um lugar de morte, um lugar seco, infértil. E naquela época, queridos, ser considerada impura, conforme as palavras do Senhor, você não precisa abrir, eu vou ler o que está escrito em Levítico capítulo 15, versículo 25. Se uma mulher tiver por muitos dias um fluxo de sangue, que não seja sua menstruação normal, ou se ela continuar a sangrar depois da menstruação, ficará cerimonialmente impura. Enquanto durar o sangramento, a mulher ficará impura, como acontece durante a menstruação. E ser impura, como nós estamos vendo aqui, ela enfrentava uma série de restrições, queridos. Ela enfrentava uma série de condições, tanto sociais, quanto de matrimoniais, religiosas, por causa da sua saúde. E nesse tempo, nesse contexto, segundo a lei judaica, a mulher hemorrágica não podia se relacionar com ninguém. A Bíblia, mais uma vez, não nos fala, mas vamos imaginar um pouco, queridos. Se ela fosse uma mulher casada, ela não poderia se relacionar com seu marido, ela não poderia ter coisas simples dentro do casamento dela, de se relacionar, de ser abraçada, de ser amada, de ser beijada, de ter intimidade com seu marido, de estar próximo dele, coisas simples nossas do dia a dia. Ela estava impedida por 12 anos. Se ela fosse solteira, ela estava impedida de desenvolver um relacionamento com alguém, porque quem que vai aguentar 12 anos se relacionar com alguém, sem você poder tocar, sem você poder dar um abraço? Ela não podia sonhar com o fato de ser mãe, sonhar com o fato de se casar, de desenvolver uma família. Todas essas coisas estavam prejudicadas por causa da sua situação de saúde. E no contexto social também ela enfrentava uma série de privações. Ela não podia se relacionar com as pessoas como nós falamos. Ela não podia viver aquilo que nós vivemos. O vida na vida, o sentar à mesa, estar próximo, de tomar um café, de se relacionar com seus amigos, de estar perto da sua família. Ela estava impedida todos esses anos por causa disso. E uma outra situação, ela não podia entrar no templo para adorar, porque tudo que ela tocasse se tornava impuro. Então vocês conseguem entender a condição, a privação que essa mulher passa.
todo esse período, todas as séries de restrições que essa mulher enfrenta todos esses anos, ela não conseguia nem participar de festas e celebrações devido à sua saúde. Ela devia viver provavelmente numa solidão, no isolamento social, dentro da sua casa. As autoridades da época decretavam que as mulheres com fluxo de sangue, elas não poderiam usar, inclusive, utensílios domésticos, coisas básicas do dia a dia, como um garfo, uma faca, um copo, essas coisas, porque tudo se tornava impuro, tudo. Até mesmo os objetos mais simples perdiam valor quando essa mulher tocava. Era uma doença terrível, era uma doença horrível para as mulheres naquela época. E quantas vezes essa mulher deve ter procurado um ombro amigo, quantas vezes ela deve ter tido tanta dor por não conseguir encontrar alguém que ela pudesse desabafar, se relacionar, de estar próximo, desenvolver um relacionamento. Ela devia viver cheia de vergonha por causa da sua situação. Foram anos muito difíceis para essa mulher. E o engraçado, gente, que ela chega para tocar em Jesus simplesmente sem nem conhecê-lo. Naquela época, como todos sabem, cara, não existia um Google para você dar, quem é Jesus? Não tinha um YouTube para você colocar lá, sinais e maravilhas de Jesus. Não tinha lá um Instagram para Jesus ficar alimentando o tempo todo com os milagres dele. Ela somente havia ouvido falar. E o mais interessante é que, como nós lemos ali, quando ela chega para tocar em Jesus, provavelmente ela deve ter tido medo de ser rejeitada, de ser rechaçada, porque ela sabia da sua condição e sabia que se ela tocasse nele, ele estaria impuro também. Então viver nessas condições nessa época, além de uma dor terrível, de um cansaço físico, era viver uma dor numa alma, uma vergonha, um desprezo constante. Era também uma tortura e um isolamento muito doloroso. O medo, o sentimento de inferioridade que essa mulher teve, a vergonha, faziam parte do dia a dia da sua vida. Um coração angustiado, uma alma ferida e abatido por ter tentado resolver a sua situação, ter empregado todos os seus recursos e mesmo assim não encontrou a cura. Mas daí, queridos, como eu e minha esposa Débora, a gente costuma falar, mas os de repentes de Deus, quando os de repentes de Deus acontecem, queridos, quando os de repentes de Deus vêm, quando a gente acha que tudo está acabado, quando não tem mais alternativa para nada, quando a gente não consegue fazer mais nada, aí que o Senhor entra, aí que Ele vem com um toque de cura, de restauração, um toque de renovo, Ele vem com seu toque de vida sobre nós, em nome de Jesus, amém? Alguém está aqui? Alguém quer isso para a sua vida hoje? Em nome de Jesus. A cura dessa mulher aconteceu sem uma palavra. Você consegue entender? Ela não falou nada para Jesus. Ela não chegou e falou: mestre, me cura, eu estou doente há 12 anos. Não, ela simplesmente chega por trás, no meio da multidão, e toca na orla do manto de Jesus. Ao praticar essa ação simples, mas com um coração sincero e quebrantado, essa mulher pôde receber sua cura, seus medos e frustrações e angústias foram vencidos, amém? Em nome de Jesus. E em culto, enquanto eu estava participando, gente, da Semana do Avivamento de Curitiba, foi lida essa passagem e algo queimou dentro do meu coração. Sabe aquelas fagulhas que o Senhor vem e acende dentro da gente? Sabe aquela chama que brilha de novo dentro da gente? Fala, cara, uau, é isso, esse é o meu Deus. Esse é o meu Deus, que somente um toque em suas vestes, eu posso ser curado. Somente um toque na presença dEle, eu posso ter o meu milagre. Se somente tocarmos as vestes de Jesus, gente, a gente pode ser sarado. Se somente tocarmos as vestes de Jesus, a gente pode provar e testemunhar o poder manifesto dEle em nossas vidas.
Em nome de Jesus. E eu queria compartilhar com vocês algumas verdades que o Senhor trouxe ao meu coração enquanto eu li essa passagem. Algumas verdades que trouxeram vida dentro de mim. Algumas verdades que trouxeram realmente um ânimo, um fôlego novo, um sopro de vida do Senhor dentro de mim. E eu quero te encorajar, queridos, que você esteja com seu coração aberto para receber aquilo que o Senhor quer falar conosco nessa noite. Em nome de Jesus, atitudes que podem ajudar eu e você a alcançarmos o milagre, a cura, a restauração que tanto precisamos para as nossas vidas. E vamos começar pelo básico. O que é fé? Todo cristão tem, a grande maioria, já um conceito pré-definido de fé. Mas nós temos vários aspectos, né? Várias pessoas têm vários aspectos da fé. Para alguns a fé compreende como uma forma de espiritualidade. Um exemplo, falar, fulano de tal, ele tem fé. Para outras pessoas, significa que algo bom pode acontecer, tipo a pessoa ser próspera, a pessoa ter saúde. Para outros ainda, a acreditar em fé é um tipo, dar um salto no escuro. É um sinal de confiança, de prosseguir, mesmo sem você não enxergar o próximo passo, mesmo você não enxergar aquilo que está à sua frente. Porém, nenhuma dessas afirmativas, queridos, é uma afirmação bíblica. A verdade da fé bíblica, ela implica em uma ação confiante, em resposta ao que o Senhor revelou. Amém? A fé bíblica implica em uma ação confiante, em resposta ao que Deus revelou. E aonde a gente pode encontrar isso? Queria que a gente pudesse abrir nossas Bíblias em Hebreus capítulo 11, versículos de 1 a 3. Hebreus capítulo 11, versículos de 1 a 3. A palavra do Senhor vai nos dizer: a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos, pois foi por meio dela que os antigos receberam um bom testemunho. Pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, diga, palavra de Deus, de modo que o que se vê não foi feito do que é visível. E essa fé, queridos, ela pode aparecer em diversas circunstâncias da nossa vida. Essa fé, ela pode aparecer em várias situações do dia a dia que nós passamos. E o resultado da fé, ela pode ser os mais variados. Nós podemos receber livramento, nós podemos receber cura, nós podemos desfrutar de milagres, podemos ter sucesso. Outras pessoas podem experimentar milagres do Senhor. Já outras pessoas podem sofrer zombarias, podem sofrer açoites, são torturadas, presas e mortas por causa da sua fé. Em alguns casos a fé ela é recompensada instantaneamente, em alguns casos ela é recompensada no meio do caminho, e em alguns outros casos a fé pode ser recompensada depois de um longo tempo. Não existe uma fórmula mágica para a fé, para essa recompensa da fé. Mas as pessoas de fé verdadeira, elas veem de antemão a recompensa no nosso Senhor, pois confiam no caráter divino do nosso Deus, pois sabe quem Ele é, sabe onde está firmado, sabe que Ele não é homem para mentir, que as suas palavras são imutáveis. Se Ele prometeu, Ele é fiel, Ele não vai deixar de cumprir. Amém? Ah, Deus. Ah, Jesus. Ah, uma outra verdade que nós podemos tirar dessa passagem é que a fé ela precisa vir acompanhada de uma atitude. A primeira coisa que a fé precisa é de uma atitude minha e sua, de uma ação da nossa parte. Nós lemos ali que a mulher, ela teve uma atitude. Qual foi a atitude dela? Ir ao encontro de Jesus. Não foi Jesus que foi ao encontro dela.
ela foi ao encontro de Jesus. Sabe, esse é um ato, a fé é um ato de nos prostrarmos diante de Deus e reconhecer a nossa incapacidade, reconhecer que nós não temos mais força, que nós não somos capazes de reverter a situação, que se não for pela graça e misericórdia do Senhor, mano, já era, acabou. Nós precisamos depender totalmente do nosso Deus. E a fé começa e existe principalmente dentro de nós. No entanto, ela é comprovada de algumas maneiras. Ela é comprovada na forma da gente falar. Ela é comprovada na forma da gente agir. Ela é comprovada da forma de como pensamos. Nós podemos ver fé nessas 3 atitudes. E essa importância para que o milagre aconteça é essa ação por parte de quem precisa dele. Querido, você precisa de um milagre hoje na sua vida? Você precisa disso? Caminhe a Jesus, dê passos de fé em direção a Ele, não fique parado, não fique esperando o Senhor vir até você, se mova até Ele, vá em direção a Ele. Não fique esperando o milagre bater na sua porta. Vocês conseguem entender? Gente, outras pessoas tiveram a oportunidade daquela mulher. Cara, como nós lemos ali, a multidão apertava Jesus. Vocês acham que somente aquela mulher tocou Jesus? Eu acredito que não. Como a palavra fala, a multidão o apertava. Mas as outras pessoas não tiveram a mesma atitude que ela, não tiveram a mesma ação, não tiveram esse clamor de encontro de Jesus devido à sua necessidade. Havia muitos outros que estavam próximos de Jesus ali, naquele tempo. Gente, naquele momento, quantos de nós não gostaríamos de estar vivendo isso que essas pessoas passaram? Mas eles tiveram a oportunidade de estar lá com Jesus, apertando Ele, mas não experimentaram milagre nenhum. E sabe por quê? Não tinham fé. Não tinham fé. Quem sabe essa mulher poderia ter ficado na casa dela, reclamando da vida, como nós já falamos, conformada com a situação dela. Poderia aceitar esse diagnóstico que ela tinha de hemorragia e fica lá, em vez de ficar 12, fica 15, 18, daqui a pouco passa para 30, daqui a pouco se torna 50, e essa mulher poderia morrer, mas ao contrário, ela ouviu falar de Jesus, e ela não ficou parada. Tenho certeza que quando ela ouviu falar de Jesus, algo queimou dentro do seu coração. Cara, algo queimou de ouvir falar do nosso Senhor. Mano, ela não conhecia Jesus, ela ouviu falar dele, e saiu do seu lugar e foi ao encontro do seu milagre, da cura da sua situação. Esse é um dos motivos dela ter sido curada. Ela tomou essa posição de ir ao encontro e não se importou com ninguém, apesar da sua saúde debilitada, apesar da sua condição, ela não foi impedida de se mover ao encontro do Senhor. Ela não foi impedida. Naquele momento, que seu coração queria era ter um encontro real e verdadeiro com Jesus, e nada deteve aquela mulher. Ela não pensa no seu problema, ela não pensa em mais nada, no constrangimento que ela poderia ter, estando no meio da multidão, cara, porque a fé dela ultrapassa todas as barreiras naturais, a fé dela transpassa todos os obstáculos que ela estava vivendo. Com uma fé movida por uma necessidade de milagre, esperança em seu coração, ela veio por detrás, toca as vestes de Jesus e é curada. Sua esperança era simples, queridos, mas era tão real. Se eu somente tocar nas vestes de Jesus, eu vou ser curada. Se eu somente tocar nas vestes dele, eu posso ser curada.
E logo após ela tocar nas vestes de Jesus, a hemorragia dessa mulher cessa na hora, e ela sente estar curada daquele mal. Queria que você não precisa abrir, como nós lemos lá já em Hebreus capítulo 11 versículo 1, eu vou ler aqui a versão NVT, que fala: a fé mostra a realidade daquilo que esperamos, ela nos dá a convicção de coisas que não vemos. Mas eu devo imaginar que no mesmo instante que aquela mulher sente em seu corpo que havia sido curada, logo na sequência, ela deve ter sentido medo e temor. Sua alegria deve ter se transformado em medo, pois percebendo que havia saído virtude do corpo de Jesus, voltou-se para a multidão e perguntou. Vamos abrir lá em Marcos capítulo 5 versículo 30. Marcos capítulo 5 versículo 30. A palavra do Senhor nos fala: Jesus imediatamente percebeu que dele havia saído poder, por isso virou-se para a multidão e perguntou: quem tocou em meu manto? Provavelmente a mulher do fluxo de sangue pensou que essa ação dela de chegar por trás, de chegar por fininho, chegar escondida, provavelmente seria uma ação no anonimato, que ela passaria despercebida, já que toda a multidão estava apertando Jesus. Cara, eu só vou encostar, um toque ali vai ser suficiente, e ele nem vai perceber, porque a multidão apertava ele. Por causa da sua condição, era compreensível que ela pensasse dessa forma, que ela não desejasse se expor publicamente. Devido à sua condição, ela não queria demonstrar que ela estava ali. E o mais engraçado que tipo assim, e daí quando Jesus fala, né, quem tocou em minhas vestes? Aí os discípulos ainda chegam e falam assim: pô Jesus, na boa, tá de brincadeira, né? Cara, você não está vendo aí a multidão, mano? Aí a multidão está te apertando. Como assim que a gente tocou? Na boa. Como que a gente vai saber, cara? Quem te tocou? Não sei, mano, a multidão está aí, cara. A multidão está aí te tocando. Então Jesus ignora esse comentário dos discípulos e começa a procurar. Sem dúvida, o coração de Jesus devia estar alegre, porque no meio do povo da Galileia, ela encontrou uma mulher de fé. No meio do povo da Galileia, ela encontrou uma mulher que conseguiu a cura e milagre para o que ela tanto precisava. E quando Jesus pergunta, né, quem tocou, ela viu e percebe que ela não vai conseguir se manter mais escondida do anonimato, ela não vai conseguir ficar oculta diante da ação dela. Ela consciente de que sua atitude havia deixado Jesus impuro. Você não precisa abrir, eu vou ler o que está escrito em Levítico capítulo 15, versículo 19. Quando uma mulher tiver fluxo de sangue que sai do corpo, a impureza de sua menstruação durará 7 dias, e quem nela tocar ficará impuro até a tarde. Então, Jesus havia ficado impuro. A mulher se aproxima de Jesus e fala a verdade. E ali naquele momento ela não sabia qual seria a reação de Jesus. O que esperava ela para frente, ela não tem ideia. Cara, mano, o cara mais aguardado aí que a multidão está seguindo. Está me procurando, velho. O que ele vai fazer comigo? Cara, eu já estou com a vida tudo lascada. O que vai acontecer comigo? Qual seria a atitude de Jesus? Mas para sua surpresa, as palavras gentis do nosso Senhor acalmaram o seu coração, sua angústia, seu sofrimento, quando Ele disse, vamos ver o que Ele disse? Abram sua Bíblia em Marcos capítulo 5, versículo 34. A palavra nos fala: filha, a tua fé te salvou. Vá em paz e ser curada deste mal.
É só Jesus para nos dar essas palavras de conforto. É só Ele para acalmar o nosso coração. É só Ele para trazer a paz que tanto necessitamos. Jesus, com essas palavras, deixa claro que foi a fé dela, daquela mulher nele, que a curou. Agora a mulher do fluxo de sangue estava com a sua vida restaurada, estava com sua vida social, sua vida religiosa restaurada, e poderia finalmente ir para sua casa, provida do seu milagre. Poderia ir em paz para sua casa, pois aquilo que a atormentava há tanto tempo havia sido sarado. Aleluia! Abram suas Bíblias em Hebreus capítulo 11, versículo 6, por favor. Mais um versículo que a grande maioria de nós cristãos sabe de decor e salteado, minha mãe falava assim. Hebreus capítulo 11, versículo 6. Nos diz assim: sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que Ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Repita comigo: aqueles que o buscam. Quem aqui quer buscar o Senhor nessa noite? Quem aqui quer buscar o Senhor nessa noite? Meus irmãos, tenham fé, acreditem no milagre, acreditem na cura que Deus pode trazer para a sua vida hoje. Talvez nós vamos ter pessoas que vão experimentar um milagre hoje, talvez nós vamos ter pessoas que vão experimentar um milagre amanhã, talvez nós temos pessoas que vão experimentar um milagre daqui a alguns dias, mas não deixem de buscar, não deixem de ter uma atitude de buscar o Senhor, amém? Uma outra verdade que a gente pode extrair dessa passagem, que nós devemos cultivar a nossa fé, devemos entender a importância de se crer no nosso Senhor. A fé é um dos elementos mais importantes da nossa caminhada com Deus. É através dela que somos capazes de aprender e entender que as situações da vida e como devemos nos comportar no dia a dia, diante das dificuldades, diante dessas adversidades. A fé é algo que nós não podemos desprezar, querido. A fé na nossa caminhada cristã é algo que não podemos desprezar. Afinal de contas, como fala na palavra de Deus, sem fé é impossível agradar a Deus. Você quer agradar a Deus? Tenha fé. Você quer agradar ao seu Senhor? Tenha fé. Sem ela não podemos ser salvos. Sem o desenvolvimento da nossa fé, nós não vamos chegar a esse lugar de o Senhor se alegrar com nós. Mas por outro lado, querido, se nós desenvolvermos a nossa fé, se nós desenvolvermos esse lugar que a nossa fé cresça, nós vamos poder experimentar o sobrenatural de Deus. Nós podemos experimentar o melhor dele para as nossas vidas. Amém? Vamos ler o que está escrito em Hebreus capítulo 10, versículos 35 e 39. Hebreus 10, Hebreus capítulo 10, versículos 35 e 39. A palavra nos fala: por isso, não abram mão da confiança que vocês têm, ela será ricamente recompensada. Vocês precisam perseverar, de modo que tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu. Pois em breve, diga, pois em breve, muito em breve, aquele que vem virá, e não demorará. Mas o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, não me agradarei dele. Essas são as palavras do nosso Senhor. Eu tenho certeza que o Senhor quer nessa noite encontrar em nós um povo que não retrocede, amém?
e que são destruídos, mas Ele quer encontrar um povo que crê e é salvo, um povo que crê e desfruta do seu milagre. Ele quer encontrar em nós um povo que crê no Senhor e pode sair daqui dando júbilos de glórias ao Senhor, porque Ele é bom, a sua palavra não muda, Ele é imutável. Queria que a gente pudesse refletir um pouco. Nós conseguimos nos mover em fé, mesmo quando as adversidades e as situações se levantam no nosso dia a dia. Você não precisa se expor, você consegue ver você caminhando em fé, você dando passos de obediência ao Senhor, mesmo em situações que dizem e mostram o contrário para você. Eu não sei você, mas quando eu fico lendo a Bíblia algumas vezes, eu gosto de me colocar na situação, naquela passagem, naquela parábola, naquela história. E eu fico imaginando qual atitude eu e você, nós teríamos no lugar dessa mulher. Será que nós teríamos a mesma atitude que ela? Será que nós nos lançaríamos a esse lugar? Uma outra verdade que a gente pode extrair disso é a fé nas adversidades. E a fé nas adversidades nada mais é do que colocar em prática a nossa fé nas mais diversas circunstâncias do dia a dia, com a convicção de que temos em Deus, e dar passos confiantes com base naquilo que Deus falou. Algumas situações da vida podem colocar nossa fé em prova, e tanto podem destruir ela, como podem nos fortalecer. E sabe o que é engraçado, queridos? Que isso depende muito de nós, de onde nós colocamos a nossa fé, de onde nós depositamos a nossa confiança. Sabe, muitas vezes a gente não desfruta de um milagre, nós não desfrutamos da cura, do milagre do Senhor que nós tanto precisamos, é porque nós colocamos a nossa fé, nossa expectativa e convicção nos lugares errados. E podemos colocar em tantos lugares, em tantas opções. A gente pode colocar na nossa família, a gente pode colocar a nossa fé e expectativa no nosso pai e mãe, nos nossos filhos, no nosso emprego, ou até mesmo, cara, será que eu vou ter o pão nosso de cada dia? Nós colocamos a nossa fé em tantos lugares, mas quando as coisas saem do controle, quando saem do eixo, é que daí realmente a gente vê se a nossa fé, ela está firme, fundamentada em quem precisa estar. Se a nossa fé é firmada na rocha, ou se ela é moldada pelas circunstâncias que estão ao nosso redor. Se firmamos ela na rocha, ou se firmamos ela na areia. E abram novamente suas Bíblias em Mateus capítulo 7, versículos 24 a 25, para que a gente possa ler. Gente, são muitos versículos que todos nós sabemos de cabeça, mas eu acho muito importante, eu creio que seja muito importante trazermos a memória, como a Débora falou aqui, precisamos trazer memória, aquilo que nos dá esperança, precisamos trazer essas palavras de vida, como conforto ao nosso coração, para que ele seja um combustível para nos impulsionar a chegar a um novo lugar na nossa fé, amém? Mateus capítulo 7, versículos 24 e 25, a palavra de Deus nos fala: portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica é como um homem prudente que construiu sua casa sobre a rocha. Com a chuva transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela não caiu, porque, repita comigo, porque tinha seus alicerces na rocha. Na rocha, nossa rocha eterna. Ter fé, queridos, não significa que nós vamos ter sempre pensamentos de constância, que nós não vamos ter dúvidas e incertezas no meio do processo.
Mas o contrário, é continuar avançando, mesmo quando essas dúvidas e incertezas querem nos parar. Nós precisamos nos mover em fé. Nós não podemos ser dominados pelo vento que uma hora sopra para um lado, de uma hora que sopra para o outro. Precisamos entender que a nossa fé não é um simples sentimento positivista, de que tudo vai dar certo. Ah não, beleza, tenho Deus, vai dar tudo certo. Mas daí eu não faço nada. Faço nada para alimentar a minha fé. Não faço nada para ela ser moldada, para ela ser provada e aprovada. Não, mas eu tenho fé. Não funciona assim com Jesus. Sabe, não podemos deixar um sentimento nos moldar, porque os sentimentos vêm e vão do nosso coração. A Ana Cardoso, a esposa do Davi Cardoso. Quem foi muito abençoado aqui pela conferência, gente? Glória a Deus. Que a chama continue queimando no seu coração, porque na minha está queimando até hoje. A Ana Cardoso, ela tem uma frase que impactou muito. E enquanto eu estava preparando essa mensagem, isso veio como algo que penetrou dentro do meu coração. Eu falei, Jesus, é isso, é uma verdade, eu quero praticar isso. Sabe, nós vivemos numa geração sentimentalista. Somos uma geração muito emocionada, mas o problema das emoções é que elas vêm e vão. As emoções, ela passa conforme o tempo. As emoções nos fazem a gente até subir o monte, mas não faz a gente permanecer. As emoções nos levam até um ponto, mas chega um ponto, queridos, que não dá mais. Só a emoção não vai te levar a lugar nenhum. E precisamos ter essa firme convicção, pois o Evangelho não precisa de uma geração emocionada, ele precisa de uma geração convicta e que sabe onde está firmada. É isso. É isso. Precisamos ser essa geração convicta e que sabe onde está firmada, por mais que quando eu e você não conseguimos enxergar ou sentir o agir de Deus, daquilo que nós precisamos clamar e nos mover, e independente das circunstâncias, continuar em movimento, em direção à promessa que o Senhor tem para nós, amém? Eu queria agora pedir o meu amigo aqui, eu prometi que ia fazer, eu somente palavra, eu vou fazer. Gente, todo mundo aqui vai conhecer uma música que eu gostaria que nós pudéssemos cantar. Quem não me viu cantando ainda, é só ver quem é o cara mais afinado da igreja. Sou eu. Mas queria que a gente pudesse tocar aquela música, que vocês vão saber qual que é. Cada vez que a minha fé vamos lá, gente, vocês vão me deixar pagar mico na internet sozinho. Daqui a pouco eu vou estar lá no Worship Feios. Chance de... Eu vou cantar no microfone para daí não precisar aparecer lá.
Esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Deus, queridos. Precisamos trazer a verdade ao nosso coração. Precisamos lembrar desse lugar. Precisamos entender quem é o nosso Deus. Obrigado, Liminha. Brincadeira, gente. Obrigado. Amo meu brother. Jesus é bom, gente. E uma outra verdade que eu queria compartilhar com vocês. Para que nossa fé se desenvolva, nós precisamos nos relacionar com o nosso Deus. Precisamos saber quem Ele é. A fé é confiar em Deus. E ela só aumenta à medida que uma pessoa o conhece, que uma pessoa tem intimidade com Ele. Da mesma forma, se nós queremos aumentar a nossa fé em Deus, nós precisamos buscá-lo, precisamos ter um relacionamento mais próximo dEle. A nossa fé começa a crescer através de uma decisão. De uma decisão do quê? Eu preciso conhecer quem é o meu Deus. Eu preciso conhecer quem Ele é, o que Ele está falando, para onde Ele quer que eu me mova. Uma decisão de realmente conhecer Ele, de conhecer a sua natureza, de ter comunhão com Ele, de passar tempo lendo sua palavra, de passar tempo jejuando, de passar tempo gastando horas na sua palavra, lendo, buscando, meditando, dia após dia. É através disso que nós vamos ver a nossa fé aumentar, porque nós vamos conhecer quem é o nosso Deus. A nossa fé só vai crescer à medida que nós criamos essa intimidade com Ele. Hebreus 12:2, como nós lemos já, nos fala, diz que a única fé que agrada a Deus é aquela que é fundamentada em Jesus, né? Onde diz, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Martinho Lutero tem uma frase que eu falei, uau, quanta verdade. A eficácia da fé não depende da intensidade com que cremos, mas da confiança que depositamos naquele em quem cremos. A confiança em quem cremos. Por isso essa fé vem de um relacionamento de profundo conhecimento e confiança de quem caminha do nosso lado, de quem está do nosso lado. Jesus nos fala na sua palavra que o poder da nossa fé é ilimitado. Mais uma vez, quando nós já sabemos de decor e salteado, se a nossa fé for do tamanho do grão de mostarda, a gente pode falar para esse monte se mover de um lugar ao outro, isso acontecerá. Você crê nisso, que a sua fé pode desenvolver isso? Você crê de verdade nisso? Crê mesmo, queridos? Eu creio em nome de Jesus, em nome de Jesus. E ele é ainda mais claro quando Jesus nos fala em Mateus capítulo 19, versículos 26, que fala, para o homem é impossível, mas para Deus todas as coisas são possíveis. Para Ele todas as coisas são possíveis. Nada é impossível para o nosso Deus. Ele é o Deus Todo-Poderoso e não há limite para o que Ele possa fazer. É o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Quando parecer que não há mais nenhuma alternativa, quando não há nenhuma solução mais, a gente pode confiar que Deus pode mudar a situação. Ele usa a nossa fé para realizar o impossível. Quando cremos, Deus faz milagres. Queria que a gente pudesse parar para pensar um pouco mais. E o que nos impede hoje, queridos, de cultivarmos essa fé? O que tem te impedido hoje de você cultivar essa fé no nosso Deus? O que você acha que falta para que a sua fé se desenvolva em Cristo? O que você acha? Deixa eu te falar uma coisa. Primeiro passo é identificar que em nome de Jesus o Espírito Santo possa falar ao seu coração.
o que você precisa desenvolver para que a sua fé cresça. E o segundo passo é com você. É você alimentar essa fé, é você se alimentar do Senhor, é você buscá-lo, é você perseverar, é você continuar caminhando, é você continuar se prostrando e adorando ao único Rei. A fé que essa mulher teve em Jesus foi impressionante, queridos. De somente ouvir falar do seu nome e as suas maravilhas, algo despertou dentro dessa mulher. Algo inclinou ela a se mover ao objetivo que ela precisava, em direção ao milagre que ela tanto necessitava. Ela ouviu os feitos de Jesus, e isso bastou para que seu coração se enchesse de fé, e ela caminhasse, rompesse as barreiras que impediam ela de estar naquele lugar. As dificuldades, as adversidades não foram suficientes, e ela, com seu coração cheio de expectativa, pôde tocá-lo. Como já lemos lá em Hebreus 11:6, sem fé é impossível agradar a Deus. Temos outra passagem que diz em Romanos 10:17, que fala: a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. O que nós temos ouvido hoje, queridos? O que você tem ouvido hoje? O que você tem ouvido? A quem você tem dado ouvidos nessa noite, nesses dias na sua vida? O que tem te impedido de se colocar nesse lugar de total dependência do nosso Deus? Eu vou falar uma frase que pode te chocar, mas que em nome de Jesus te choque. Alguém diz que o medo é fé no diabo. Qual vai ser a sua atitude hoje? Quem você vai escolher alimentar? Você vai escolher alimentar a sua fé em quem hoje? No medo, nas circunstâncias, nas adversidades? Ou você vai escolher caminhar em obediência, caminhar em fé, prosseguir para o alvo, prosseguir mesmo que você não enxergue o próximo passo, mesmo que você não enxergue o que está à sua frente? Em quem você vai alimentar a sua fé hoje? Amém. É isso. Sabe, muitas vezes nós somos levados para Jesus com tantas coisas podem nos levar a Jesus. Às vezes pode ser um sofrimento, pode ser uma enfermidade, pode ser um casamento rompido, uma dor que nos aflige muitas vezes, sabe, de sonhos e promessas que ainda não se cumpriram na sua vida. Você pode vir de tantas formas para Jesus, mas essa mulher rompeu todas as desculpas que ela tinha e foi tocar em Jesus, foi se encontrar com Ele. Talvez você esteja aqui hoje sofrendo há muito tempo por alguma coisa. Talvez essa situação na sua vida se arraste por muito tempo. Você pode estar aqui hoje com medo, angústia, preocupações, até mesmo uma enfermidade. Eu não sei como você está aqui hoje, ou aquilo que você está passando, mas uma coisa eu sei, queridos. Uma coisa eu sei: em quem eu tenho a minha fé, em quem eu tenho depositado a minha fé. E talvez a sua adversidade, como a mulher do fluxo de sangue, vai te empurrar a ter uma experiência com Deus e viver o seu milagre. Talvez essa tua adversidade pode te jogar nos colos de Jesus e você possa encontrar o que você precisa. Você pode encontrar cura, restauração, a salvação que você tanto necessita. Sabe, o mesmo Jesus que curou aquela mulher está aqui hoje, disponível para mim e para você, para nos tocar, para que a gente possa sair daqui com uma cura, um milagre do Senhor sobre as nossas vidas. Se cremos somente que esse toque que nós precisamos do Senhor, sobre a nossa saúde, nossa vida, nossas emoções, nosso casamento, nós podemos ser curados, nós podemos ser sarados. Amém? Queridos, não deixe isso ser apagado do seu coração. Esse era o coração daquela mulher. Ela sabia que ela não precisava de mais nada, a não ser tocar nas vestes de Jesus. E qual tem sido o seu coração hoje? Qual tem sido o seu coração diante dessas circunstâncias, queridos? Não bastava somente a fé daquela mulher.
A fé, sem dúvida, é importante, sem dúvida nenhuma, mas ela precisava colocar isso em prática, ela precisava dar passos de fé, precisava de uma ação dela, ela tinha que escolher depender totalmente do Senhor para sua cura. Se a gente não desenvolver a nossa fé da maneira correta, não temos como agradar a Deus, como nós lemos ali. Mas se por outro lado nós conseguimos que a nossa fé gere frutos, podemos provar do melhor sobrenatural do Senhor sobre a nossa vida, podemos provar dos milagres e maravilhas que Ele tem. E nessa noite, queridos, eu queria te convidar a provar da cura, da restauração e do milagre do Senhor sobre sua vida. Além da nossa fé, ela precisa vir acompanhada de uma atitude, dessa ação nossa, mesmo quando as situações digam o contrário. Queridos, faça como Jesus, mesmo os discípulos falando: Jesus, na boa, quem te tocou? Cara, alguém me tocou, mano, eu preciso responder a isso. Cara, sai distração, sai daqui, eu sei que do meu corpo saiu virtude, saiu poder, eu preciso achar quem me tocou. Precisamos ser como Jesus, nesse lugar de nos livrarmos das distrações. Nós precisamos escolher crer no nosso Deus, pois temos um relacionamento com Ele, conhecemos a sua natureza, sabemos quem Ele é. Essa ação de entender que eu e você precisamos e dependemos totalmente dEle, da sua presença, do seu toque e poder sobre nossas vidas. Estou encerrando, queridos. Queria que a gente pudesse abrir nossas Bíblias em João capítulo 20, versículos 30 e 31. João capítulo 20, versículos 30 e 31. Aqui fala que os discípulos viram, a palavra do Senhor fala, os discípulos viram Jesus fazer muitos outros sinais, além dos que se encontram registrados neste livro. Estes, porém, estão registrados para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, Filho de Deus, e para que, repitam comigo, crendo nele, tenham vida, pelo poder do seu nome. Amém. É isso. Tenham vida pelo poder do nome de Jesus. Precisamos disso. E essa semana eu estava pensando: Deus, o Senhor sabe o desejo do meu coração, o Senhor sabe, eu preciso, como que eu posso fazer com que isso se encaixe naquilo que nós temos vivendo hoje dentro da igreja? Nós temos vivendo algo muito especial da parte de Deus, onde nós podemos desfrutar do sobrenatural dEle. Jesus tem vindo aqui, gente, e nós somos muito gratos por isso. Mas Deus nos ajuda, como que isso, a nossa fé pode nos ajudar a viver coisas maiores em Deus? Como que isso pode ser aplicado na realidade que nós estamos vivendo como igreja, para que o Senhor venha e se manifeste cada vez mais em nosso meio? Como que nós podemos desfrutar de lugares mais altos, de uma busca incessante pela sua presença, de mergulhar mais fundo nos seus rios de águas vivas? E pedindo ajuda ao Senhor, eu estava orando, porque ainda faltava a finalização dessa palavra, e pedindo ajuda para o Senhor. E daí sexta-feira nós tivemos o culto Cavá, que foi muito especial aqui, nessa sexta-feira, no meio do louvor. É isso que a gente fala, nós como somos gratos ao Senhor, por não termos uma liturgia formada aqui, por estarmos sensíveis, temos a oportunidade de estarmos sensíveis à ação do Espírito Santo no nosso meio. E o Farley, no meio do louvor, vem, pega o microfone e começa a contar a história de Gideão. Cara, a história de Gideão é incrível, eu não vou entrar nesse detalhe, senão a gente vai ficar aqui até as 10. Quem pode ficar até as 10? Não, ninguém, né? Brincadeira. E ele pegou aqui o microfone na hora, e algo que ele falou, cara, provocou meu coração. E ele falou: precisamos ter uma fé que provoque os céus. E o mais engraçado, e aquilo entrou no meu coração, falei: cara, é isso. E o mais engraçado, que quando acabou tudo aqui, eu encontrei o Farley lá no café e tal, e falei: cara, putz, isso aqui foi resposta de Deus para mim, eu estava precisando de algo, pedindo ajuda para o Senhor e tal, e você falou, cara, que a fé, precisamos ter uma fé que provoca os céus. Ele falou: cara, eu não falei.
Falei, cara, você falou, precisamos ter uma fé que provoca os céus. Ele falou, não, cara, eu não falei de fé. Eu falei, não, cara, você falou, mano, foi animal. Não, eu não falei, velho. E daí estava a Paty e a Débora lá. Daí eu falei, não, menino, eu não tô louco, mano. Eu estava de jejum alguns dias, mas eu falei, mano, eu não estou escutando coisa. Daí eu falei, meninas, ele falou ou não falou? Quem estava aqui sexta? O Farley falou ou não falou? Ufa, graças a Deus, gente. Glória a Deus. Precisamos ter uma fé que provoque os céus. Precisamos fazer isso, precisamos entrar nesse lugar. É isso, foi isso que a mulher fez. Ela provocou os céus até a sua cura ser manifesta naquele lugar. Precisamos ter uma fé que provoca os céus até que o Senhor venha com sua majestade e poder em nosso meio. O que nós temos vivido tem sido muito especial e incrível, mas nós sabemos que existe mais, queridos, e nós estamos buscando a face de Jesus, queremos que Ele venha, temos fome da sua palavra, sede da sua presença, e isso precisa provocar os céus, para que o Senhor venha com seu fogo e derrame sobre nós, que nós sejamos consumidos pela sua presença, até que Ele encontre aqui um altar preparado, falando, Deus, nós estamos facinhos, vem com seu fogo, a nossa fé está no altar, Deus venha e manifeste em nosso meio. A Priscila Cantarina lá tem uma frase que fala que o avivamento é uma resposta do Senhor para filhos que têm fome e sede da sua presença. E para Deus se manifestar no nosso meio, toda incredulidade ela precisa ser lançada fora, queridos. Ele não pode vir se manifestar no nosso meio se tiver incredulidade dentro de nós. Ele não tem como. Sabe, a nossa oração como igreja tem sido, Deus, que o Senhor encontre em nosso meio um espaço para estar, que o Senhor sempre encontre em nosso meio, Jesus, um lugar para o Senhor habitar, e que nada impeça o Senhor agir no nosso meio, não seja uma liturgia, que não sejam pessoas, que não sejam famosos. Deus, nós queremos que seu nome seja glorificado acima de todo nome. E hoje no meu devocional, Henrique, se quiser ir subindo, mano. E hoje no meu devocional, queridos, enquanto eu estava lendo, o Senhor me trouxe uma passagem que tocou no meu coração, que diz, e lá em João, você não precisa abrir, João 20, capítulo 20, versículo 29, que diz, felizes são aqueles que creem sem ver. Felizes são aqueles que creem sem ver, que creem no Deus Altíssimo. Aqui ele está falando para Tomé, que Tomé, quando Jesus morre, acontece toda a história, os discípulos estão lá, estão reunidos dentro de casa com as portas trancadas, e está todos os discípulos menos Tomé, e Jesus aparece aos discípulos, e depois fala, cara, os discípulos vão contar para Tomé, mano, você perdeu, você não estava lá, tal. Ele falou, cara, eu só vou acreditar se eu puder tocar meus dedos na ferida de sua mão, e na ferida da sua barriga. E daí, 8 dias depois, estão todos os discípulos reunidos novamente. Todos os discípulos, novamente, com a casa trancada. Novamente, eles reunidos ali. E Jesus aparece. E Tomé fala, Senhor, meu Deus, tal. E aí Jesus fala para ele, porque você me viu, você crê? Felizes são aqueles que creem sem ver. Felizes são aqueles que não precisam ver, mas que creem na palavra do soberano, que creem na sua promessa. Ele quer nos dar uma resposta essa noite. Ele quer que a gente tenha plena convicção de que Ele vem, que Ele pode te tocar aqui, de quem é o nosso Deus. Hoje a minha oração é para que essa palavra provoque o seu coração a querer decidir tocar na orla do manto de Jesus. Ele está aqui, está no nosso meio, e nada é maior que Ele. Ele é suficiente para responder ao clamor do seu coração.